Crianças estão liberadas. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 2. A partir do versículo 31. Todos encontraram? Vamos ler. Ó Rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os destroçou. Amém? Só até aí por agora. A palavra do Senhor vem nos mostrar. Podem sentar-se. O Senhor tem falado comigo a respeito dessa palavra e ela vem nos ensinar em partes da forma que Deus tratou com Nabucodonosor. De algumas formas, falando sobre a visão que Deus deu para ele, o sonho que Deus deu para ele. Que em sonho Deus mostrava a Nabucodonosor uma estátua, que para ele, naquela época, o reino babilônico era um reino muito forte, muito poderoso. E não era de se esperar que Nabucodonosor se engrandecesse, se ensoberbecesse, por esta razão. Só que a soberba dele chegou a certo ponto de incomodar a Deus. E às vezes nós paramos e analisamos essa passagem e vemos um rei, um reinado próspero, um reinado onde ele tinha de tudo, e todos os reinos ao seu redor o serviam, porque era muito poderoso o reinado babilônico nessa época. Só que Nabucodonosor não entendeu que, na verdade, essa visão estava trazendo para ele o fim do reinado dele, que é o que nós vamos tratar de agora para frente. No capítulo 32, nós vamos falar sobre a cabeça de ouro dessa estátua. E essa cabeça representa riquezas, representa inteligência, representa poder. E em nossas cabeças nós carregamos tesouros. Só que muitas das vezes esses tesouros escondidos na nossa mente, nas nossas cabeças, faz com que nós construímos e projetamos, sejamos arquitetos, engenheiros, alcancemos posições altas, e com isso, consequentemente, a nós mesmos, nós nos idolatramos. Assim como a soberba tomou conta de Nabucodonosor, nós deixamos que a soberba tome conta de nós. Nós deixamos que toda essa inteligência, toda essa capacidade que nós pensamos de nós mesmos, tome conta de nós.
nós começamos a nos distanciar de Deus. Nós começamos a ser autossuficientes e não buscar mais a presença de Deus como antes. Começamos a viver por nós mesmos e com toda a inteligência nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Rejeitamos a palavra de Deus. E ao invés de nos tornarmos mais inteligentes, mais sábios, nós nos tornamos loucos. Que é o que a palavra vem nos mostrar em Romanos 1, no versículo 21 e 22. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. E é isso que nós fazemos quando nós deixamos que toda a nossa inteligência, toda a sabedoria se torne soberba nos nossos corações. Quando nós deixamos de dar a quem merece a honra por tudo que somos, por tudo que conquistamos, por toda a inteligência que Deus nos dá, quando tomamos para nós a glória disso tudo, nós nos tornamos o que diz aqui em Romanos, nós nos tornamos loucos, não sábios. E assim aconteceu com Nabucodonosor. Ele já pensava ser sábio, conhecer de tudo, mas Deus estava mostrando para ele que ele não conhecia de tudo. Ele poderia conhecer coisas terrenas, mas não conhecia o Deus vivo. Seguindo em frente, vamos falar sobre o peito e os braços de prata, que representa a força e controle. Que em nossos braços nós temos força, nós temos controle. Contudo, ao invés dessa força nos prender a Deus, nos segurar, nos fazermos, nos apegar mais a Deus, ela acaba aqui por nos distanciar de Deus, empurrar Deus para longe, pela falta de dependência no Senhor. Quando dizemos que nós conquistamos, nós fizemos, quando atraímos toda essa glória para nós mesmos, nós estamos distanciando Deus. Nós não estamos atraindo Deus. E muitas das vezes nós oramos e pedimos para que Deus se achegue a nós, para que nós tenhamos um tempo ou um momento mais próximo de Deus. Mas as nossas ações, as nossas atitudes têm nos afastado dele. Fazemos da nossa própria força um ídolo de independência, de autossuficiência. E tiramos das mãos do Senhor toda a dependência que nós deveríamos ter dele. Toda a dependência que deveria estar nele. Toda a confiança.
Em Jeremias 17:5, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. Em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Faça para você mesmo uma pergunta. Não precisa responder. Seu coração está perto do Senhor? O meu coração está perto do Senhor? Ou eu tenho confiado em mim mesmo? Ou eu tenho buscado conquistar e fazer com a força do meu braço? Você tem se colocado na dependência do Senhor? Tem colocado a sua confiança totalmente no Senhor? Porque é fácil dizer que confia no Senhor quando tudo está indo bem. É fácil dizer quando a conta está cheia, quando trabalhos estão no schedule. Mas e quando a porta fecha? E quando o Senhor decide te provar? A sua confiança é a mesma? A sua dependência é a mesma no Senhor? Você faz do seu braço a sua força? É você o conquistador? Aquele que conquista, que adquire, que provém? Ou é o Senhor? Quem está na direção da sua vida? Nabucodonosor tinha de tudo. Ele conquistava. Ele arrancava com as próprias mãos. Mas era ele. Era ele. Mas o Senhor deu a ele uma lição. O Senhor aqui está tratando com ele em vários aspectos. A arrogância, a soberba, a falta de dependência no Senhor. E seguindo à frente, agora nós vamos falar do ventre e das coxas de bronze, que representam a vontade própria e o direcionamento. Porque pelas nossas próprias vontades nós produzimos, nós geramos no nosso ventre pensamentos, ideias. Mas essas ideias e esses pensamentos são gerados de nós mesmos. São sonhos gerados em nós mesmos. Não são sonhos de Deus. Porque quando você decide sonhar os sonhos de Deus, é diferente. Você vai viver os sonhos de Deus, você vai sonhar e gerar os sonhos de Deus, é diferente. Porque quando nós geramos de nós mesmos, geramos um ídolo de indiferença entre nós e Deus.
por não gerar os sonhos de Deus em nós. Muitas das vezes nós temos sonhos, temos projetos, mas às vezes esquecemos de nos perguntar e de perguntar ao Senhor se esses sonhos são dele. E começamos a gerar sonhos que não são do Senhor, e a viver sonhos que não são do Senhor, e automaticamente isso vai virando comum nas nossas vidas, e nós começamos a colher frutos dos sonhos que nós mesmos criamos, das ideias que nós mesmos criamos, e começamos a sentir o peso dessas coisas, desses sonhos. Começamos a sentir a carga pesada. Sendo que o que Deus gera, os sonhos que Deus gera para você e para mim, eles não são pesados. Porque Jesus mesmo disse que o fardo dele era leve. O que ele tem para você é leve, é suave. Não é para você sentir dores, não é para você sofrer. Os pensamentos dele são de paz, não de mal. Mas por que andamos tão sobrecarregados? E o Espírito Santo me fez parar e pensar: por que tão sobrecarregado? Porque esse peso que às vezes você sente durante a caminhada são sonhos gerados em você mesmo. E a palavra do Senhor nos ensina em Salmos 143, cento e 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guie por terra plana. É interessante que o salmista faz esta oração a Deus. Me ensina a fazer a tua vontade. E eu fui perguntar ao Espírito Santo por que o salmista estava falando dessa maneira. O Espírito Santo falou comigo: porque nós somos tendenciosos a fazer a nossa própria vontade, a ignorar a vontade de Deus. Vivendo uma vida de indiferença com o Senhor. Voltando só para recapitular, nós falamos sobre a falta de dependência do Senhor, falamos sobre a indiferença com Ele. E falamos sobre rejeitar a inteligência e o conhecimento de Deus. Até aqui.
E agora nós vamos falar sobre as pernas de ferro e os pés de barro. E o Espírito Santo me falou a respeito disso, porque eu fui questionar por que essa união entre o ferro e o barro, sendo que são dois elementos bem diferentes. E o Espírito Santo veio me mostrar que isso significa uma aliança corrompida. Porque você olha para o barro e o ferro e você sabe que isso nunca vai dar liga. Isso nunca vai juntar. Você pode colocar os dois juntos, mas eles nunca se unirão. Podem estar no mesmo local, mas não vão se unir. Porque o ferro, mesmo sendo forte, ele não se une ao barro. Se ajunta, mas não se conecta. E na nossa vida nós fazemos alianças corrompidas também. Nós buscamos alianças que não agradam ao Senhor. E eu continuei a questionar o Espírito Santo, porque eu sou um pouquinho curioso. E quando eu começo a ler a palavra, o Senhor parece que aumenta um pouquinho essa curiosidade em mim. Eu continuei a perguntar para saber qual era o motivo, o que queria dizer essa aliança corrompida. Qual era o ídolo que a gente criava com essa situação? E o Espírito Santo falou comigo, isso é um ídolo de ilusão. Você pensa em estar em paz com Deus. Vivendo uma vida dupla. Carregando sujeiras e imundícies do barro. Tentando se ligar ao ferro. Tentando se ligar àquele que é forte. Pensas estar caminhando com Deus, mas na verdade está andando no seu próprio caminho. Seguindo os seus próprios interesses. Mas iludido, pensando que está andando com Deus. Nabucodonosor tinha um reinado grande, forte, próspero, mas cheio de soberba, cheio de si, cheio da falta de dependência de Deus, porque ele poderia conquistar tudo, mas ao mesmo tempo vivia enganado, vivia iludido. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida, não somos muito diferentes de Nabucodonosor. Pois ao longo de nossas vidas nós construímos estátuas como essas. Vivemos pelas nossas próprias decisões, próprias vontades, sem perceber em soberba, em arrogância. Enganados.
pensando estar caminhando lado a lado com Deus, mas ao mesmo tempo seguindo o próprio caminho. Mas essa palavra não é para te entristecer. Porque mesmo fazendo tantas coisas erradas, buscando tanto os nossos interesses ao invés dos interesses de Deus, ainda assim, Ele se levanta em nosso favor. Ainda assim, Ele vem te dizer que eu não quero que você esteja prostrado. Eu não quero que você seja uma estátua na minha casa. Porque se você acompanha no capítulo, actually no versículo, versículo 34, onde diz: enquanto estavas contemplando toda essa estátua, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e a destruiu. Essa pedra é representada por Deus, que sem o auxílio de mãos, sem o auxílio de mãos de homens, porque Ele tem todo o poder para destruir essa estátua nas nossas vidas. Ele tem o poder para te transformar. E existe uma coisa que nós podemos fazer dia após dia. Que vai fazer com que essa estátua se transforme num guerreiro. Que está em Efésios 6, do 13 ao 17. Em Efésios 6, 13, diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabalável, sem retroceder. Estais pronto, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses versículos nos mostram que para cada parte dessa estátua, o Senhor tem uma peça. Ele tem um capacete para você blindar a sua mente, para que a sua mente seja dedicada ao Senhor. Ele tem uma couraça para cobrir o seu tronco. Ele tem um escudo, tem uma espada, tem sandálias para os seus pés.
E dessa forma, revestindo-se todos os dias com essa armadura, essa estátua se torna um guerreiro. Essa estátua deixa de ser estátua e começa a pelejar, começa a guerrear. Mas começa a guerrear com a cabeça de Cristo. Começa a usar a fé. Começa a colocar a dependência em Deus. Começa a viver os sonhos de Deus. Começa a viver uma vida nova. A vida que Cristo quer para os seus. Não a vida que nós queremos, mas a que Ele quer. A qual Ele morreu numa cruz, para que nós tivéssemos a vida em abundância. Porque se vivermos como estátuas, estaremos estagnados. Mas se vivermos como guerreiros, vestindo todos os dias a armadura de Deus, nós seremos guerreiros, seremos fortes, seremos abençoados e conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos celebrar o que o Senhor fez nessa noite, através da sua palavra, nesse lugar. Momento de oração.